Olá pessoal, aqui é o canal Fórmula Certa, eu sou o professor Alex Oliveira, professor de Matemática e Física da Escola Literato em Serra Talhada, também faço parte do sistema de ensino GGE e a gente vai estar fazendo algumas resoluções de questões de física, também de matemática, e para você, meu amigo, minha amiga que deseja e almeja entrar em algum curso na universidade, a gente vai estar te ajudando, tá ok? Então vamos lá, primeira questão aqui, a gente vai estar resolvendo duas questõezinhas de Enem. Hoje a gente vai estar resolvendo questões do assunto de velocidade média, tá certo? É uma questão fácil, simples. Vamos colocar aqui o laser para que vocês possam ver aqui, Veja só, vamos lá. Questão 72 do Enem 2012 diz assim: uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de encomendas o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e de velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km e a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na mesma velocidade ou na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então veja só, questão fácil, questão simples, mas atenção, tá ok? Deixa eu dar uma dica, quer passar no Enem? Pratica questões do Enem, resolve várias questões do Enem que você vai ver e compreender, entender, e vai ver que muitas questões do Enem, elas são repetitivas, só que, vamos dizer assim, elas são repetitivas os mesmos assuntos, eles batem o mesmo assunto, mas questões diferentes, tá ok? Veja só, é uma questão fácil essa questão aqui, 72. Ele quer saber o tempo total durante todo o percurso da empresa até o destino onde ele quer chegar. Mas veja que tem o primeiro trecho e o segundo trecho. O primeiro trecho, ele diz que a distância entre o primeiro trecho é de 80 km e a velocidade máxima permitida nesse trecho é de 80 km por hora. Então, eu vou descobrir o tempo que ele gasta nesse primeiro tempo. Também eu vou descobrir o tempo no segundo trecho, porque ele diz que no segundo trecho ele vai percorrer 60 km com uma velocidade média agora permitida por 120 km por hora. Então, vamos lá. Primeiro trecho da viagem, nós temos que a equação é uma velocidade média, onde a gente diz que é a variação do espaço pelo intervalo de tempo, logo a velocidade média nesse trecho é de 80 km por hora e a distância é 80 km. Substituindo isto aqui, esses valores na equação, nós temos. Aqui a gente pode fazer algo bem interessante. A gente pode fazer meio pelos extremos, mas aí a gente faz isso aqui, preste atenção. Como eu vou fazer meio pelos extremos, eu logo posso fazer uma troca. ΔT sobe, 80 desce, tá certo? E aí eu posso fazer direto, e eu digo que 80 dividido por 80 será 1 hora. Então significa dizer que nesse primeiro trecho, ele vai gastar 1 hora. Agora, no segundo trecho, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai utilizar a equação de velocidade média, substitui os valores, onde nós temos aí que a velocidade média no segundo trecho, agora a permissão é de 120 km por hora. E a distância que ele vai percorrer, 60. Façamos a mesma coisa que a gente fez no primeiro, façamos aqui no segundo. Vamos trocar. ΔT sobe, 120 desce. Logo, seria 60 dividido por 120, onde a gente vai dizer que vai ser 0,5. Mas eu quero saber o trecho, eu quero saber o tempo total em todo o percurso. Logo, eu vou dizer que o tempo total seria o tempo 1 mais o tempo 2, onde a gente substituindo vai ter que o tempo 1 foi 1, tempo 2 0,5, e a gente vai dizer que ele gastou em todo o percurso 1h30, tá certo? Veja só, a alternativa aí seria a alternativa C, questão fácil, de compreensão fácil. Basta entender, compreender
ler e interpretar essa questão e aí jogar os dados, tá certo? Na questão e aí resolve a questão. Próxima questão aí, ó. Questão 165 do Enem 2014. Diz assim: a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Aí ele diz: as medições de velocidades deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média do trecho. Considerando o tempo gasto no percurso entre o radar e outro, sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-lo. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, tá certo? O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Veja, aí a gente tem o tempo, tá certo? Logo, com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da viagem ou da via. O valor a ser exibido na placa deve ser a maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observada. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições então veja só, nós temos aqui a distância entre um radar e outro, está aqui, ó, na figura. Ele diz assim, ó, o sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. No teste feito, a CET, os dois radares ficam a uma distância de 2,1 km um do outro. Então veja só, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai transformar, no caso aí, o espaço de 2,1 km, né? A gente vai transformar em metros. Por que em metros? Porque veja que o tempo aqui é 1 minuto e 24 segundos. Seria melhor transformar o quilômetros em metros, todo o tempo em segundo, e depois a gente transforma para quilômetros por hora. Por que para quilômetros por hora? Porque a gente vê que todas as alternativas estão em quilômetros por hora. Tá certo? Então a gente vai dizer que 1 minuto e 24 segundos, a gente diz que 1 minuto tem 60 segundos, mais 24 eu vou dizer que o tempo é de 84 segundos. O espaço era 2,1 quilômetros. Eu multiplico por 1000, porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então logo 2,1 vezes 1000, eu vou dizer que essa distância entre os dois radares será de 2.100 metros. Logo, eu quero saber qual é a velocidade média. Jogando na equação, nós temos o quê? A equação é velocidade média, variação do espaço, dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? Onde seria 2.100 dividido por 84, a gente vai dizer que seria uma velocidade de 25 metros por segundo. Mas eu quero em quilômetros por hora. Logo, eu tenho que fazer o quê? Multiplica por 3,6, tá certo? Multiplicando por 3,6, eu vou dizer que eu vou ter uma velocidade média nesse percurso de 90 km por hora. E aí a alternativa seria a alternativa C, tá certo? Veja só, fácil demais a questão, tem que só ler e interpretar. Quer passar no Enem, pratica a questão do Enem, tá certo? Até a próxima aula, valeu, espero ter ajudado vocês. Se inscreve aí no canal, deixa o like, tá certo? Até a próxima aula, a gente vai fazer uma aula também divertida na próxima, tá certo? Valeu, um abraço a todos.